Boa noite. Está começando mais um Arte Contém Política, aqui pelo portal Favelas. Nós estamos agora em parceria com a TV 247, com a TV GGN, nossas parceiras. Hoje, com o tema Um Brasil que não queremos, sem arte não dá. E aí a gente vai fazer agora a rodada de apresentação. E eu quero chamar o meu amigo Rumba. Rumba hoje, que passou um dia atípico, um dia muito agitado aqui no Rio de Janeiro. O Brasil inteiro está consternado com a chacina do Jacarezinho. E nosso programa é um programa para falar de arte, de políticas públicas, de futuro, mas nós não podemos deixar, né, de ser solidários às vítimas, aos familiares, né, aqueles moradores da favela e do entorno, aos profissionais, né, que respeitam as pessoas, aos profissionais também de saúde, da saúde, dos direitos humanos, enfim, é um conjunto de acontecimentos que foi desencadeando, né, dessa barbaridade. E o Rumba, você é um homem de coragem, rapaz, que eu estava falando aqui, que talvez você não estaria presente nesse programa. Então, você está aqui, muito obrigado. E vamos lá, dá o seu boa noite aí. Vamos nessa. Valeu, gente, eu quero saudar a todos com um grande axé, né? Saudar geral. E dizer que, para nós do Portal Favelas, é uma honra tê-los conosco. E quanto mais tivermos pessoas brilhantes, poderosas como vocês, para nós é muito legal, muito importante, porque o portal, cada dia que passa, ele vem crescendo mais, e o nosso sonho vai se realizando, isso é muito legal. Nós entregamos a primeira chave ao Álvaro desse programa. Eu achei que a chave já poderia ficar com ele direto, porque a gente não precisa mais pedir licença. E o Álvaro foi sensacional, porque o Álvaro assumiu assim, com uma responsabilidade enorme, um carinho maravilhoso. Para que vocês tenham uma ideia, o programa do Álvaro, entre os outros que nós temos na TV Portal Favelas, é o programa que está todo já organizado para quase que o ano todo, sabe? Mas de uma organização muito legal. E as pessoas que ele convida para o programa são pessoas sensacionais. Pessoas que nos deixam assim, muito felizes, porque podem claramente falar para a nossa favela, para o nosso povo tão sofrido. Hoje nós tivemos um dia, nossa, terrível. Só agora eu consegui subir um pouquinho. Confesso a vocês que eu parei num botequim lá embaixo, botequim de favela, sabe como é que é, né? Parei num botequim de favela, tá à meia porta, porque tá todo mundo ainda assustado, mas eu tomei a minha cerveja e subi correndo para vir dar um abraço a vocês e entregar a chave para aqueles que ainda não têm essa chave. Então, a chave está aí com vocês, fiquem muito à vontade, já esperando que vocês possam voltar outras vezes, porque vai ser para nós um motivo de muita felicidade, porque é isso que nós precisamos. Quanto mais parceiros nós tivermos, muito mais visibilidade os nossos territórios terão. Hoje, o nosso território ainda estava obscuro. Precisou morrer tanta gente na parte da manhã cedinho, para poder chamar a atenção. A gente não pode mais ficar chamando a atenção da sociedade com sangue. Não pode mais, não tem como, isso não cabe na gente. E eu, com os meus 66 anos de idade, olha só, eu já quase que não aguento mais. Qualquer hora dessa eu caio pelos becos. Hoje, os helicópteros davam aqueles rasantes aqui, e eu doido para ir para a rua, e não podia ir para a rua. Até uma hora que, às vezes, eu recebia mensagem de pessoas sendo torturadas, executadas friamente. Falei, não, eu vou para a rua. Não tem como ficar aqui. Que é isso? Que liderança sou eu? Que bosta de liderança sou eu? Porque, infelizmente, nós temos uma pinca de lideranças mentirosas. Aquelas que ficam de papagaio de piratas, desses políticos inescrupulosos que trazem para o nosso território. E eu, a cada dia, eu falo para eles, vocês vão pagar muito caro por isso,
Porque vocês estão fazendo a gente sofrer. Faz a gente sofrer por quê? Porque com essa política que vocês fazem como falsas lideranças, vocês trazem Eduardo Paes, e o Paes não é com Z, o Paes é com ES. Eduardo Paes, não é paz. A gente precisa de paz mesmo, sabe? A gente não precisa de guerra, sabe? E isso é uma coisa horrorosa, isso é triste para todos nós. E com isso, faz com que as pessoas que estão despreparadas, que a gente tem aqui uma educação sem qualidade, nós temos um sistema de saúde falido, votem nesses inescrupulosos, genocidas, sabe? Negacionistas, milicianos. A polícia está abarrotada de milicianos. Nós estamos com o nosso território, mais de 50% do nosso território no Rio de Janeiro está tomado pelas milícias. E quem comanda isso vem lá do Palácio do Planalto, cujo vizinho do presidente matou a Marielle. E tem prêmio. O Queiroz é amigo particular dessa fera nojenta. Então, graças a Deus, está aí o Portal Favelas, nas mãos de vocês, para que vocês possam trazer outros, para que vocês possam abrilhantar os nossos trabalhos e possam trazer, não contra-informação, mas informação precisa, para que todos nós possamos nos conscientizar, para que nós possamos, então, buscarmos uma cidadania que a gente não tem. Então, seja muito bem-vindo. Desculpe a fala prolongada, mas não dava para ser diferente, porque morreu muita gente, cara. Eu não queria jamais que a minha favela fosse intitulada a favela que mais morreu com uma chacina, que a gente estava perdendo para a Vigária Geral. Agora a gente superou. Caraca, já. Meu Deus do céu, isso não é um prêmio. Isso não é um prêmio. Para esse desgraçado desse genocida negacionista, mas para nós não. Nós não merecemos isso. Não merecemos isso. Gente, fique muito à vontade, porque o meu coração está de luto. Axé. Valeu, Rumba, obrigado. Meu respeito a você só cresce. Obrigado por você estar aqui hoje, fazendo essa resistência, né? Em nome da comunicação, em nome da sua TV, da nossa TV, do Portal Favelas. Já está aí o Sacramento também, Paulinho, nosso cineasta, que está fazendo aí um filme que está interrompido, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Mas vamos para uma rodada de apresentação, um ping-pong rápido. Vamos começar pela Cris, e aí você vai chamando as outras pessoas, Cris. Vamos lá. Eu volto no final, tá, gente? Até já. Tá bom, Rumba, fica à vontade. Obrigado, Rumba. Muito axé, Rumba. Muito axé, muita força para você. Uma boa noite a todos do Portal Favelas. Gente, eu tenho hoje, o meu coração é luto também. Eu estou feliz por estar com vocês. Nós temos travado uma luta forte no Congresso Nacional. Eu sou assessora da Benedita da Silva desde 2019. A gente tem aí garantido o que é possível na cultura brasileira e também lutado contra a barbárie que se instalou no Brasil a partir de 2018, né, com essas eleições. E eu sou gestora cultural, sou uma pessoa que atua na luta da defesa da cultura, né, como estrutura nacional, de fato, e que o conhecimento possibilite igualdade de direitos para todos os brasileiros, e luto pelas diferenças também como mulher e por todas as dificuldades que a gente tem enfrentado na sociedade cada vez mais violenta. Então agora a minha apresentação eu sou uma brasileira lutando por esse país melhor e hoje de luto, pelas mais de 411 mil mortes nesse país, em nome da cultura brasileira, né? Eu tenho certeza que todos os meus companheiros também estão nesse luto, e por essa chacina, por essa tragédia que se instala no Rio de Janeiro, que foi um estado que eu já vivi, estudei, me criei aí, né? Que eu amo de paixão e luto por todos vocês como se fossem meus também, meus parentes, meus irmãos. E essa sou eu. Tá? Espero que a gente hoje, nessa conversa, possamos contribuir com aprendizado, com conhecimento, e eu desejo solidariedade, afeto e um pouco de conforto no coração daqueles que perderam os seus entes queridos. Obrigada. Para exatamente denunciar a violência aqui no Rio de Janeiro, ela dedicou toda a sua fala ao caso do Jacarezinho, essa barbárie do Morro do Jacarezinho,
cometida pelo poder público. Então, abraço, Benedita, muito obrigado também, você nos representa. Lica Silva. Olá, boa noite, tudo bem? Eu agradeço também o convite aí do meu colega, do Álvaro, né? E também do meu colega o Fábio, que nós fazemos parte do Instituto Niemeyer. Eu gostaria que hoje fosse um dia mais feliz, né? Mas, infelizmente, a gente está passando por essa situação aí deplorável, que, infelizmente, é muito triste a forma de como as coisas acontecem, né? Sem ter o respeito da dignidade das pessoas, e a gente tem que mudar algumas coisas, sim. E a gente vive um momento muito complicado, além dessa pandemia, que faz com que todo mundo esteja como se fosse um vulcão em erupção, né? Então, a gente não sabe as reações que as pessoas têm, é uma máquina, né? A gente está vivendo uma máquina que vai explodir a qualquer momento, a falta de emprego, principalmente na parte da cultura, né? Músicos, artistas, que vivem e que a gente precisa, né? Porque eu acho que a arte, ela é a janela da alegria, né? Para a gente. Então, todo mundo que está confinado em casa precisa de arte, precisa de música, precisa de teatro, precisa de eventos culturais, precisa de museu, e a gente está trancado dentro de casa, né? Então, ninguém sabe como vai ser o amanhã, e esse amanhã é que a gente tem que se preparar, porque ele vai trazer muitas mudanças, então a gente tem que ter metas, né, para que o ano que eu vi que a Cris falou, que seria para 2022, né, que agora em 2021 a gente já está quase na metade do ano, e é claro que a gente pretende fazer com que as coisas aconteçam, porque as pessoas precisam de socorro, né? Acho que a gente precisa gritar por socorro e, principalmente, hoje, ficar em uma tristeza aí muito grande dessa chacina, enfim. Eu queria que fosse um momento mais feliz, já que eu estou tendo a oportunidade de retornar essa parte cultural, né? Que fazia muito tempo que eu não trabalhava nessa área social, e é isso. Espero contribuir aí, porque eu acho que as pessoas precisam ser mais valorizadas, né? Principalmente o pessoal que mora nas comunidades. Eu acho que eles têm que ter uma dignidade social, elas não podem ser taxadas como pessoas todas, como se fossem milicianos, são pessoas de família, são trabalhadores, a maioria, né? Então, a gente tem que fazer com que isso aconteça, que as pessoas aceitem de uma maneira mais suave, que não seja aí, tão... Lica. Obrigada. Você sabe que, para mim, isso aí... E você, o Rumba não está aqui agora para entregar a chave, mas eu te entrego a chave do Portal Favelas. Você agora é da família. Obrigada. Fábio Lima. Obrigada. Olá, boa noite a todas e todos, né? É difícil falar num dia como o de hoje. Eu quero agradecer ao Álvaro, à Cris, ao Paulinho, ao Reinaldo, que está aí falando conosco, mas de maneira muito especial eu quero a Lica, minha querida companheira de instituto, e quero aqui saudar e agradecer ao Rumba pela disposição de estar aqui, pela generosidade da chave e pela saudação ancestral do axé. Saudando ao Rumba, eu quero saudar os meus mais velhos e as minhas mais velhas. Quero também saudar uma paraibana porreta que está aqui, eu acho que nos acompanhando, que é a Ana Gilza Nóbrega, uma pessoa que tem décadas aí dedicada à gestão pública de cultura. Saudando a Ana Gilza, eu quero saudar a Márcia Lucena, que foi prefeita da cidade do Conde e duramente atacada, né, por esse movimento golpista, extremista, fanático, dos coronéis que controlam, ou melhor, que não querem largar o osso lá, né, em muitos dos territórios
país afora. Então, quero dar o meu reconhecimento aqui e admiração à luta dessas pessoas. Saudar a Cláudia, que é uma pessoa em quem eu tenho muita referência na luta da mulher negra, da mulher da favela, da luta da cultura popular, né, com quem eu já pude, em alguns momentos, trocar ideia, tecer saberes, enfim. É uma fala inicial, então uma fala de um oi, é uma fala de gratidão, né, que esse oi fraterno e grato possa, talvez, contribuir em alguma medida e, quem sabe, de alguma maneira, para que a gente reúna forças para tocar adiante. Porque, acho que a Lica falou há pouco, nós estamos no meio do ano, praticamente, a sensação é essa. E até aqui a gente pensa pouco o que vem para frente. A gente está apontando as desgraças, enxugando sangue e tentando reunir força, né, para poder fazer o embate. É verdade, Cláudia, não foi operação. Foi mais uma chacina. E é muito ruim, porque quando eu falo mais uma, eu não quero tirar o impacto e a importância que tem esse momento de hoje. Mas é porque foi mais uma de tantas outras que acontecerão. E aí, quero me referir a Cris, se a gente, e ao Rumba, se a gente não construir ou reconstruir caminhos, mecanismos de enfrentar a narrativa golpista, fascista, militaresca, né? E aí a gente, de fato, portanto, reconstruir caminhos para acreditar que é possível combater essa impunidade. Né? Então, eu encerro por aqui. Essa saudação é de tristeza, é de consternação, é de solidariedade, é de revolta, mas é também da esperança que nos resta, né? de que a gente não vai sucumbir e de que a gente vai resistir e a gente vai seguir firme. Abraço a todas e todos e vamos aqui continuar o nosso papo, o nosso debate, nossa troca. É isso aí, Fábio. Obrigado, Fábio. Fábio Lima, companheiro de longa data do Ministério da Cultura e agora do IN, Instituto Niemeyer. Paulinho Sacramento, essa liderança, esse cineasta de bom sucesso, hoje ligou para mim também, estava lá no Jacarezinho. Paulinho. Salve, meu irmão. Boa noite a todos e a todas aí. Um dia confuso, né? Um dia terrível, mais um dia terrível, né? Eu faço aqui a palavra de todo mundo, as minhas também. Saudar todo mundo também, agradecer aí mais uma vez o convite. Rumba, meu irmão, grande abraço. A gente já falou sobre. Eu tenho grandes amigos e familiares, assim, no Jacaré, um lugar que eu vivi uma boa parte da minha vida, nasci em Bom Sucesso, fui criado em Higienópolis ali, então o Jacaré era um dos lugares que eu frequentei muito, principalmente por conta do futebol, do samba, do pagode, então joguei muita bola aí, campo da GE, campo do Abóbora, então um lugar que eu tenho um apreço danado e confesso hoje de tarde, quando a gente se falou, Álvaro, já estava bem difícil para mim também. Até porque esse papo aqui de hoje ele é muito interessante, que mostra mais uma vez a importância da cultura nesse combate a toda essa terrível barbárie que a gente vem sofrendo e que não é de hoje, né? A cada 27 minutos um de nós é morto pela polícia militar, então eu tenho 45 anos, sou um preto periférico, hoje morador da Lapa, mas morei no Rio de Janeiro inteiro, então, como o companheiro falou agora, parece que a gente está patinando, né, no mesmo lugar há décadas e décadas. Então fica aqui também a minha saudação a todas as famílias aí, de toda essa barbárie que não para. Isso, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, Álvaro, Rumba, pelo convite. Eu já tenho a chave, conforme eu falei, é a minha segunda vez aqui, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que a gente possa trocar uma ideia aí sobre o nosso setor, sobre a responsabilidade que a cultura tem e vai ter agora, nessa possível retomada, né? Costumamos dizer que hoje a gente estava agora aqui numa reunião do Partido dos Trabalhadores, mais cedo agora aqui, da Resistência Socialista, falando exatamente sobre isso, sobre que muito se fala que nosso setor foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar, e a gente já está arriscando a dizer que a gente só vai voltar se a gente realmente se mobilizar para trazer de volta essa responsabilidade do Estado com o nosso setor. Não temos outra alternativa nesse momento, a não ser se organizar para quem sabe, estar refundando aí
um novo olhar sobre a cultura brasileira. Estou muito feliz, vamos em frente. Obrigado, Álvaro, Rumba, de novo aí, de verdade, estamos juntos, sempre. Vamos nessa. Para você que está entrando agora, TV Portal Favelas apresentando aqui hoje Arte com Tempo Política, um Brasil que nós não queremos, sem arte não dá. Então, nessa edição, nós vamos falar do descaso com o setor cultural, né, de 4 anos para cá, só acontece desmonte das políticas públicas, e, além disso, nós recebemos, né, a pandemia, né, em março, ela chega ao Brasil, e aí o desmonte, que já estava profundo, ele piora mais ainda a situação, não só dos artistas, mas da sociedade, do povo brasileiro. Mas a gente aqui também, a gente teve uma reação a isso, né? A Benedita da Silva, deputada federal, entra com uma lei, a Jandira foi a relatora, e nós conseguimos aprovar para o setor da cultura a lei Aldir Blanc. Eu vou chamar a Cris agora para falar um pouco desse processo, para falar um pouco como está hoje, né, também. A Cris, ela é gestora, produtora cultural, e atuou na implementação de políticas públicas, né, como Sistema Nacional de Cultura, e está nesse processo da lei Aldir Blanc desde a sua concepção. Vamos lá, Cris Ramírez. Vamos de políticas públicas para a cultura. Vamos lá, então. Vamos lá. Respirar, resistência, força, axé, né? Vamos lá. Quero agradecer a todos vocês, meus colegas. Eu realmente fiquei muito emocionada com a abertura do Rumba. Eu assisti aos vídeos postados por ele. Eu gostaria de saudar aqui, em nome de todos os ancestrais e dos mais velhos, também a Lica, o Paulinho, né, o Fábio, o Rumba e os demais companheiros, e a todos vocês que nos assistem. Bom, gente, eu tenho, né, eu atuo com a deputada Benedita da Silva, sou assessora dela, mas tenho uma história aí na construção de luta nesse país. Eu comecei a discutir isso, eu tinha 17 para 18 anos, na época tinha uma discussão sobre a Lei Sarney, que hoje nós conhecemos como Lei Rouanet, e nós conhecemos também que é uma política de fomento, a partir de incentivo de patrocínios de empresa, né? E eu comecei a me familiarizar com isso bem no comecinho dos anos 90, e hoje acabei me especializando, estudando muito, porque é uma área que eu vi que abrangia uma questão no país que, para quem nasceu num período de ditadura e se deparou com as dificuldades, né? Eu não sou negra e não sou nascida na favela, mas tenho descendência indígena. A minha mãe se divorciou no período da ditadura, então eu fui uma criança que muito cedo eu já tive que lidar com esse preconceito em um bairro de classe média que apontavam o dedo para mim e para minhas irmãs. E então eu convivi com essas dificuldades, e o Rio Grande do Sul é um estado que ele pouco reconhece, né, como parte do Brasil, a sua ancestralidade, a sua origem, né, dos povos negros que aqui vieram e dos povos indígenas que eram detentores daquela terra. Parte da fronteira do Rio Grande do Sul possuía a grande nação Tupi-Guarani, da qual foram criadas outras etnias, né, e uma delas é a Charrua, da qual eu faço parte, por parte do meu pai. Então, eu vou falar um pouco da cultura nessa perspectiva. O Álvaro pediu hoje para eu ser. Álvaro, eu já tenho a chave também, que é a minha segunda vez, tá, Paulinho? Eu vou usar a sua frase. E me sinto em casa com vocês. Eu sou, assim, a minha infância, parte do que eu aprendi do que sou hoje foi em Copacabana, foi no Leme, foi no Pavãozinho, foi na Ladeira Tabajara, foram os meus amigos, são pessoas que eu convivo até hoje, desde criança, e eu vou falar um pouco sobre essa questão né, da cultura brasileira. O que acontece? Eu acho que é importante, a última vez que eu estive aqui, eu passei um vídeo explicando que isso começou com Dom João lá em 1880, né, que foi quando foi construída os primeiros prédios, inclusive a Biblioteca Nacional e o nosso Banco do Brasil. Então, quer dizer, a partir daí,
Nós tivemos uma série de políticas no Brasil e muitas com princípio nacionalista. O que quer dizer isso? Digamos que com uma cara de um país que ele tinha aquele perfil, né, de um país quase europeu pela sua colonização, mas que negava a sua história escravagista e de escravização de homens e mulheres, né, que para cá vieram, mas também da própria população, que aqui foi negada e foi também assassinada em proporções absurdas, assim. Então, falando um pouco da cultura brasileira, nesse aspecto do que havia, e depois o que mudou a partir do PT, do Partido dos Trabalhadores, da gestão do Lula, né, na cultura brasileira. Acontece o seguinte, nós tínhamos uma cara de um país absolutamente colonizado, com uma arquitetura que misturava Estados Unidos, né, essa coisa ocidental, com a Europa. E, de repente, Gilberto Gil, a partir, né, que nós tivemos Gustavo Capanema, Mário de Andrade ali, que trouxeram o samba, que trouxeram as outras contribuições para a cultura brasileira, mas especificamente como política pública, que foi parar na Constituição Federal e validada, e como política que se transformaram em programas, foi realmente a partir da gestão do Gilberto Gil, que ele chamou de Doim Cultural, que era olhar para dentro da cultura do país, né, do seu povo, da sua história, ver o que faltava na administração pública e trazer isso em políticas e planos culturais. Então, quem nos acompanha aí, quiser anotar para entender, é bem legal. Né? Nós temos aí o artigo 215 da Constituição, que ele institui os direitos culturais, já a partir de um princípio de metas e planejamento. Nós temos o artigo 216A, que ele trata da questão do patrimônio histórico-cultural, que envolve todos nós, a nossa vida, as questões geográficas, as questões regionais, o que somos, as nossas cores, a nossa língua, e ele salva, né, e preserva tudo isso como parte fundamental da Constituição deste país como uma nação. Né? E depois nós temos o artigo 216A, que ele foi incluído em 2016, que ele trata especificamente de como o país iria transformar o artigo 215, que era os direitos culturais com planos, metas e programas, para que houvesse um desenvolvimento no país a partir da sociedade, da economia e dos atos sociais e cidadãos, ou seja, ao nosso papel também cabe exercer a cidadania, que é entender a política, lutar por ela, exigir direitos e também reconhecer os nossos deveres. E aí foi criado o Sistema Nacional de Cultura, que, digamos, que organiza tudo isso e diz o seguinte: precisamos regulamentar, mas para isso precisamos estabelecer em uma conferência, né, que aconteceu a terceira em 2013, precisamos estipular aí quais seriam essas metas e por onde nós vamos começar esse plano para a gente desbravar esse país e fazê-lo uma potência a partir da sua cultura, das suas diferenças, da sua diversidade e da sua pluralidade. E a partir disso foram criados vários programas, muitos de vocês conhecem, o Cultura Viva. Eu até fiquei sabendo, Álvaro, e aí os nossos colegas aqui, né? Eu conversei com o pessoal do Chapéu Mangueira, eles falaram que na época da expansão, que teve o programa Cultura Viva, os pontos de cultura, conversamos também com o Firmino, que tinha o Galpão Cultural, e foi super legal, porque mudou a realidade de muitos jovens que passaram a se familiarizar mais com o processo cultural e de construção de música, de literatura, de arte, de grafite e de charge, de desenhos, como também, né, as pessoas de mais idade que passaram a sua arte, a sua construção artística foi, inclusive, parar na Bienal de São Paulo, em outros lugares do mundo. Então, a gente vê aí que a cultura, de fato, quando ela é tratada como deve, com princípios e com uma estrutura que parte da raiz, né? Porque a cultura é a vida, a cultura somos nós. Então, o que é a cultura, né? Quer dizer, são os nossos hábitos, é como a gente se comunica, é como a gente vive com o lugar que a gente reside, né, dentro das suas características geográficas, dentro das nossas diferenças, e é como a gente equilibra tudo isso para a construção
do amanhã, do hoje, né, que alicerça o amanhã. Então, a cultura é vida pura, ela é a inspiração do que somos e a criatividade e o conhecimento que adquirimos e passamos ao outro. Então, a gente teve aí uma série de programas, e a partir do golpe de 2016, né, do impeachment que aconteceram uma série de questões, e vocês aí no Rio de Janeiro, acho que é importante, Álvaro, pontuar isso, que parte desse grande golpe que aconteceu foi pelo estabelecimento das condições do petróleo brasileiro para o desenvolvimento da sociedade, priorizando a saúde e a educação do povo brasileiro, e isso não agradou aos donos do mundo, aos donos do poder e aos donos do dinheiro, que são 2%, né, de pessoas que detêm todo o poder deste mundão de meu Deus. E a partir daí, nós entramos num processo, né, dessa extrema-direita no poder, quer dizer, nós nos deparamos com essa família que assumiu o poder brasileiro, enganou muitos brasileiros, porque está se comprovando juridicamente, respeitando, né, cada poder que tem o direito, sim, de investigar o outro, e eu vou ser objetivo agora, que o que aconteceu? Quer dizer, todas as políticas como Cultura Viva, os planos de cultura, né, que tinham os conselhos aí nas comunidades, os fóruns, a galera se organizando, tudo isso parou, foi cortado, extinto, assim, facão mesmo, acabou como se fosse um tiro. E foi um tiro na boca de todos nós, porque nós passamos a enfrentar, além de um pandemônio, né, na gestão do país que ignora as necessidades do povo brasileiro, nós tivemos o corte total de políticas públicas. E para falar um pouco isso, o Álvaro me pediu para fazer uma pesquisa rápida com estados e municípios que conseguiram alcançar uma lei chamada Lei Aldir Blanc, que ela foi, no período que ela estava sendo construída, o nosso querido, né, Aldir Blanc faleceu de Covid-19, como tivemos o Paulo Gustavo ontem também, e também com descaso, né, total do país, que não teve uma homenagem digna a nenhuma das pessoas, na verdade, que tem sofrido com essas mortes. E essa Lei Aldir Blanc foi uma lei que a deputada Benedita, na época, presidente da Comissão de Cultura na Câmara dos Deputados, ela criou porque não existiam medidas emergenciais previstas dentro das leis da cultura. E como todos vocês acompanharam, no projeto de renda básica, o setor cultural, com mais 35 profissões, inclusive pescadores, costureiras e manicures, foi vetado pelo presidente da República. Então, nós tivemos que criar uma lei que ela possibilitasse amparar as pessoas dentro das suas áreas da cultura. É importante pontuar aqui que o setor cultural ele é muito complexo. Ele abrange uma área de produção, de serviços e de profissões inúmeras, assim. São mais de 25 profissões, né, hoje já regulamentadas, mas que compõem a cadeia da cultura. E eu vou falar rapidamente para vocês. Posso fazer um diagnóstico ou continuo depois? Então, isso que eu ia falar para você. Vamos chamar o Fábio, porque daqui a pouco você volta desse ponto aí. Tá bom, porque, beleza. Você falou das políticas públicas lá no âmbito federal, e o Fábio ele é formado em História, é professor, gestor público, foi representante do Ministério da Cultura aqui no Rio de Janeiro e Espírito Santo, e assessor técnico na Comissão de Cultura da ALERJ, e também na Comissão de Cultura da cidade de Niterói. Então, o Fábio está aqui nesse território. Nós temos agora, eu não combinei nada com ele, mas vou falar, nós temos a Lei 9131, né, de Valdez Carneiro, que ela estimula, né, a gente a pensar, ela institui o plano de metas favela cidadã. Ou seja, começa, então, um movimento aí, e é legal, e é política de Estado, para que esses territórios de periferia, né, de favelas e periferias, tenham políticas públicas específicas para essa área. Políticas que possam implementar ações, atividades, num território que ainda não tem tido a presença do Estado, a não ser quando é para dar tiro, para matar as pessoas. Então, Fábio, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, né, que você sempre, quando você foi o gestor do Rio de Janeiro, do MINT,
eu lembro de você, ele não parava muito aqui na representação, e você estava muito no interior do Rio de Janeiro, e eu vejo que essa rede construída naquela gestão, ela é sólida até hoje. Eu tenho que mandar um abraço também para Adair Rocha, né, que foi um construtor dessa rede, uma rede de fazedores de cultura. A gente não tinha esse nome, não. Então, a Cris já citou aqui duas lideranças, né, o Firmino, nós temos o Palô, nós temos a Célia Dupin, a nossa Dilma Negreiros, enfim, se for para falar de todo mundo aqui, não dá tempo. E o Fábio foi um grande colaborador desse tempo, e ele também deve ter sentido muito com esse desmonte que nós assistimos, inclusive aquela sala onde o Fábio trabalhava, aquilo teve que ser ocupado, ali virou uma ocupação, Ocupa-Minc. Então nós temos uma história aí muito dolorosa nesses 4 anos de desmonte. Eu queria a colaboração de Fábio Lima nesse momento, mas antes eu quero mandar um abraço para o GGN TV, para os parceiros 247, e para você que está entrando agora, nós estamos falando do tema Um Brasil que nós não queremos. Sem arte e cultura, não dá. Vai lá, Fábio Lima. Olá, gente. Saúdo de novo a todos, né? Todas. Assim, Álvaro, é muita coisa, assim, deixa eu organizar aqui, né? Assim, eu quero começar, assim, falando, né, até pegando um pouco carona aí, na ótima análise aí, né, da Cris, e dizer o seguinte, é só para ilustrar, né, o estado de coisas que o Estado brasileiro vive hoje. E ao fazer isso, eu quero também falar da minha solidariedade a todas as famílias, né, que são vítimas desse estado de coisas que o Estado brasileiro promove, né, do genocídio, né, seja ele qual for, né, seja ele de que forma, né, seja as operações chacinescas da Polícia do Rio e de outras forças de segurança de outros estados, seja... eu não sei se é negligência do governo federal, quanto a uma política eficiente de enfrentamento ao coronavírus, porque eu acho que quando eu digo que o Estado é incompetente, eu aponto uma culpa política, uma responsabilidade política, mas ok. O problema é que eu acho que ele até é incompetente, a gestão é incompetente, os quadros do Ministério, aliás, os quadros do governo federal são incompetentes. Ponto. Mas eles também são genocidas. O genocídio não é fruto só da falta de habilidade, de capacidade gerencial. Ele é uma política deliberada. É uma política de apagamento. É uma política de ajuste fiscal, que tem custado vidas, famílias, né? E, contraditoriamente, inclusive, abate a força produtiva de quem não quer fazer com que a economia pare. Haja visto a economia da cultura aqui, né? O Paulinho falou, a gente precisa retomar. Mas como retoma? Com que segurança e com que investimento? Né? Então, assim, a gente está vivendo um momento, assim, né, um flagelo, assim, são vários, eu não sei, né, mas assim, enfim. Mas eu acho, portanto, que para além da incapacidade técnica, a gente veria um problema grande. De qualquer forma, esse problema ele é muito mais agudo porque há, de fato, uma política do Bolsonaro, do Guedes, e aí me desculpe, mas de todos os ministros da saúde que passaram por lá, porque ninguém aceita trabalhar no governo que já no início disse o que veio. Se as pessoas não imaginavam no início, vamos tentar imaginar que não imaginavam. Né? Não é o que eu penso da maioria dos apoiadores, e principalmente dos sócios, dos colaboradores, mas tudo bem, vamos pensar que não imaginavam. Eles fizeram, eles estavam lá. O Mandetta passou mais de um ano, enfim, ele construiu essa política de saúde. Então é importante. E o Mandetta era deputado, era parlamentar, quando... E aí houve o combate, né, ao SUS e à desestruturação do Sistema Único de Saúde. E aí eu quero falar da PEC da morte. Aqui atrás o quadro está com matemática, porque nós somos uma família de professores.
né? Antes de eu entrar aqui, minha esposa estava dando aula, minha companheira estava dando aula. É uma professora de matemática e eu de história. Então, a gente também vive as agruras, né, dessa pandemia de uma maneira, da superexploração e tal, de uma maneira muito, muito... que precisa um dia ser discutida, de fato, pela sociedade. Assim, a gente vai ter impactos muito profundos na educação, né? Independentemente do agente, né? Nas famílias, né? Nos alunos e nas alunas, nos profissionais de educação, a gente vai viver momentos de muita dificuldade, mais, né, graves do que a gente já tinha num período próximo. Eu acho, se fosse uma assembleia, eu diria assim, anotem ata, por favor, registrem ata. Acho importante, nos nossos anais aí. Mas, assim, a PEC da morte desestruturou, né, o que a gente tinha de que dava certo no país, que era a área social. Né, com todas as dificuldades, as incongruências que o sistema político brasileiro, historicamente, constituiu, mas a gente, sim. Né, então, aí a gente precisa lembrar que isso entrou. Mandetta era deputado, Bolsonaro era deputado, então eles têm a mão, as digitais nesse projeto de sangue. Mas então, o sangue já escorria lá, do ponto de vista institucional. Mas aí tem um golpe no caminho, né? Tinha um golpe no caminho. E aí um monte de gente que apoiou o golpe agora já mais ou menos não é bem assim, né? Então, se eu quero que aqui, nessa fala inicial, a gente recupere a memória do que acontece e do que acontece. Então, Álvaro, eu tenho muita alegria, tenho muita honra, né? Não sei se a melhor palavra é essa, mas enfim, de ter feito parte do sistema MINC quando a gente tinha política cultural, né? Desde a gestão de Gilberto Gil, né? O Adair Rocha, um mestre, que deixou um legado imenso aí para que a gente possa continuar, sem dúvida alguma, né? É legal falar do Gilberto Gil, um ministro, né? Um homem preto do primeiro escalão, um artista, um nordestino, um homem do mundo, é claro, mas que tem as raízes na Bahia, né? Enfim, na diversidade. Um homem que com uma equipe muito potente, naturalmente, né? E com um governo comprometido com um projeto revelador, digamos assim, da cultura, digo revelador porque descortinou aquele Brasil profundo, e, mano, isso foi um soco naquela estrutura, né, que sempre prevaleceu, né, numa guerra que não era declarada, mas que já existia cultura popular. Agora essa guerra é declarada. Né? Então que morramos na chacina das operações, morramos né, na desgraça da pandemia, morramos de fome, como muitos companheiros e companheiras artistas, criadores, pesquisadores, enfim, hoje, fazedores de cultura, hoje estão morrendo. Morramos de vergonha, né, do que a gente está vivendo. Então esse é um projeto muito duro. É um projeto, e eu peço desculpa por me exacerbar, mas é um projeto muito violento e urge manter a resistência e fortalecê-la. E aí, eu vou encerrar dizendo assim, você falou de nomes muito importantes e tantos outros somariam. Né? É muito legal, por exemplo, a gente tinha um rapaz, um garoto, Álvaro, que militava com a gente lá na cultura, né? Um menino negro da periferia, da região metropolitana, né? Mas da periferia de São Gonçalo, o Romário Regis, comunicador também. O Romário hoje é vereador da cidade de São Gonçalo. Então, a cidade de São Gonçalo elegeu, ele elegeu um prefeito que, não obstante ser conservador, aí é o direito do cara ser ou não, mas que é citado na CPI das milícias, mas também elege a resistência, né? Inclusive o Josimar, que é do PSOL, o Romário, do PCdoB, né, representa esse campo progressista aqui que tem feito enfrentamento, inclusive em defesa das políticas culturais da cidade, que, enfim, preciso dizer. Então, isso já é uma vitória, eu acho que é um alento para a gente seguir. Quero dizer aqui que a Célia lá do PIN, né, nossa, o querido Firmino da Rocinha, né, o querido batalhador, né, a Dilma e o pessoal lá do norte, noroeste fluminense. A nossa intenção era descortinar o estado do Rio, né, era dizer o seguinte, meu irmão, assim, Miracema tem um vasto número de manifestações e tradições culturais que estavam invisibilizados, né? Não só Miracema, porque eu me lembrei do boi agora, da cachaça, né, que é um ativo que o estado do Rio não trabalha. A gente fala em desenvolvimento econômico, mas não discute o ativo que a cultura traz. Né? Então, assim,
Então, que bom você lembrar disso. Mas, para finalizar mesmo, eu quero só dizer uma coisa. Eu quero aqui deixar uma minha homenagem. Eu sou niteroense, né? Isso reforça essa homenagem ao Paulo Gustavo, né? Dizer que o Paulo Gustavo ele contribuiu para o enfrentamento que a prefeitura, né, de Niterói fez à Covid. Ele contribuiu mesmo, assim, sentou, discutiu, planejou e viu de que melhor maneira, e foi por dentro da política pública, né? Ele foi lá por dentro da política pública contribuir para que isso acontecesse, né? Defendeu uma posição consequente, né, de defesa, né, das populações periféricas ou não periféricas, da cidade de um modo geral, né, no enfrentamento da Covid, né, que naturalmente levou os irresponsáveis fanáticos, né, à praia de Caraí sem máscara, aglomerando, pedindo a reabertura do comércio e o afastamento do prefeito, né? O compromisso deles é com a morte, é com a tragédia, não o nosso. Então eu quero saudar aqui o Paulo Gustavo e para finalizar de verdade é o seguinte: a prefeitura de Niterói, e aí foi um gesto de uma vereadora negra, a Valquíria Niterói, né, também do PCdoB, ela, e da Verônica Lima, também vereadora negra, essa do PT, de todos do campo democrático, né, de discutirem um espaço de memória ou um espaço simbólico que homenageasse Paulo Gustavo na cidade. E aí discutiu-se mudar o nome da rua Coronel Moreira César. Para quem não conhece Niterói, talvez não é a maior, mas talvez uma das principais ruas da cidade. É aquela rua da sofisticação, dos shoppings pequenos e badalados, das marcas mais caras, dos médicos mais caros, né? Enfim, é uma rua que reúne aí a alta burguesia da cidade. E pasmem, esses caras se aglomeram na rua, tiram a máscara, tentam tirar o prefeito, tentam reabrir o comércio a fórceps, sem uma política que garanta a segurança, por exemplo, da classe trabalhadora, que é quem de fato está exposta. Esses caras estão mobilizados para manter a rua com o nome do coronel que, na Guerra de Canudos, chegou lá com a marra e com a fama que tinha de corta-cabeça. Moreira César, não obstante ser um coronel de um exército que massacrava as populações sertanejas, a população preta, a população pobre, ele cortava a cabeça dos seus adversários, dos seus oponentes. Isso é registrado na memória. Isso não é uma falácia, né? Isso não é uma criação nossa. Isso é, inclusive, no próprio exército. Então, como a elite brasileira ela caminha na contramão do que pode ser sofisticado, como eles defendem, inclusive, eles têm como referência o que é de mais atrasado num Estado que seja democrático e minimamente pense no modelo de civilização que garanta a vida e os direitos. Então, aí, a galera que quiser, vai lá, procura os sites, né, a rede social e ajuda aí, porque a gente está combatendo um agente cultural para manter um agente da morte. Né? E aí isso é o espelho do que a gente está vivendo. E mil perdões por ter me prolongado. Fábio, foi perfeito, muito bacana a sua análise. Também quero reforçar aqui o abraço ao mestre Adair Rocha. Quero mandar um abraço muito especial no coração de uma pessoa linda que participa sempre desse processo todo, a Patrícia Ferreira. Ela sabe por que eu estou mandando esse abraço, né? A data de ontem, um ano do nosso querido Aldir Blanc. Lica é empreendedora, Lica Silva, gestora, produtora cultural, especialista em marketing e ativista social. Ela hoje estava falando aqui mais cedo que ela volta para a cultura, e esse programa aqui está falando exatamente isso, que houve um descaso, uma desvalorização, né, da arte na cultura em 4 anos, nós perdemos muito, mas nós estamos aí lutando e resistindo, e você lá no Instituto Niemeyer, o Fábio acabou de falar aqui, né, das cidades, da Niterói, das elites, e também falou da eleição, como faz a diferença, né, quando a gente vota certo. Aqui no Rio de Janeiro também nós temos 2 exemplos maravilhosos, que é a Thaís, vereadora do PSOL, e a Tainá, vereadora do PT, 2 mulheres jovens, negras,
com certeza vão colaborar bastante aí nessa transformação da Câmara do Rio. Lica, é com você. Vamos falar lá da responsabilidade social, do Instituto. Fala do que você quiser aí, Lica. Então, eu me sinto assim, sabe, engatinhando, né? Reaprendendo aí com vocês. Mas uma coisa que a gente tem é a empatia, né? Porque nós somos, acho que, sobreviventes. Todos nós aqui somos sobreviventes. A Cris falou da infância dela no Rio Grande do Sul, eu também sou gaúcha e tenho descendência indígena, né, Tupi-Guarani. Eu sofri bastante preconceito, por incrível que pareça. Então, a gente, quando a gente tem isso na pele, a gente consegue ver o outro de outra maneira. E eu já tive a oportunidade, quando eu trabalhei numa empresa aérea, que foi justamente de auxiliar, foi na década de 95 até 2002, a gente patrocinava, né, os artistas que queriam levar a sua arte para outros locais e não podiam, mas como a gente era uma empresa pequena, a gente não tinha condições de patrocinar em numerário, nós patrocinávamos em viagem aérea, né? E eles podiam levar a cultura. Porque o nosso país ele é tão grande e as pessoas querem ver os seus ídolos, né? Que estão na televisão, que estão no teatro. Então, quer dizer, a gente apoiou o Yamandu, a gente apoiou o Versi logo no início da sua carreira, e aí quando você vê o resultado daquele trabalho que você fez, né, despretensioso, que na realidade era somente para auxiliar, eu acho que a pessoa ela não precisa ter muito dinheiro, né? O empresário, eu acho que ele tem que visualizar aquilo que ele pode contribuir de uma maneira daquilo que ele tem, né? E a gente tem que sobreviver, a gente tem que lutar, porque se você não lutar e se você se deixar abater pelo rótulo que te passam, né, você vai esmorecer. Então, aí muitas vezes falam assim, fulano passou em primeiro lugar, ele era da favela. Cara, as pessoas têm que ter o direito de estudar, tem que ter saúde, tem que ter aquilo que é o básico, né? E não pode ser um espanto, deveria ser natural, deveria ser uma coisa natural. E como o nosso país é muito grande, esse desequilíbrio, a gente tem que saber como tratar desse desequilíbrio cultural, né? Porque do Iapoque ao Chuí, né? O nosso país é cheio de etnias, é cheio de cultura, é rico. E de que maneira que você pode fazer com que a gente possa auxiliar aos jovens que querem ser atores, querem ser cantores, querem trabalhar da arte? Quantas vezes a gente escuta um jovem que está querendo ser musicista e os pais falam, você quer morrer de fome? Né? Porque a ideia que se tem quando você trabalha com a cultura, se você não se sobressai em relação a outros artistas, você vai ser um sobrevivente, né? Você traz alegria para as pessoas, porque a gente não vive sem arte, a gente não vive sem música, a gente não vive sem cinema, a gente não vive sem museu, mas ao mesmo tempo a gente não olha para essas pessoas que trazem essa alegria para a gente. Eu acho que a gente tem que ter essa empatia e abrir mais o coração, né? Porque o artista ele nos traz uma luz muito boa, e principalmente nesse momento de pandemia, se não fosse os artistas, o que seria de nós enclausurados dentro de casa? Nem todo mundo tem condições de, como nós temos, né? Saneamento básico, de cumprir com todos os protocolos sanitários, lavar as mãos, usar máscara. E aí eu acho que a gente tem que trabalhar para que tenha menos desigualdade, e eu espero executar esse trabalho lá no Instituto. Eu já tenho até 2 projetos, né? Mas que eu também não gostaria de falar aqui agora, que é justamente sobre a identidade social, né? Que as pessoas, elas não podem ser um CEP, elas não podem terem preconceito dependendo do local onde eles moram. Favela é um nome muito forte, né? Eu acho que é muito forte. E é um nome muito mais, assim, quando você fala em favela, se remete ao Rio de Janeiro, né? E eu acho que a gente não poderia mais ter
pensar que ali nesses locais, né, as pessoas elas têm vida, né, elas têm coração, elas trabalham, elas têm as suas famílias, elas criam seus filhos. Tem pessoas que eu conheço que gostam de morar na comunidade, não se veem fora da comunidade, têm condições de descer para o asfalto. Então, eu acho que a gente não pode mais viver com preconceito. É isso. Temos que ter empatia com gênero, não podemos ser homofóbicos. Eu acho que isso aí tem que mudar também. Enfim, espero contribuir para dias melhores, né? E dentro do Instituto fazer um trabalho para aquilo que a gente está querendo executar mesmo, com a ajuda aí de todos vocês. E obrigada, viu, Álvaro? Sendo muito gratificante, está abrindo mais a minha mente aqui. O coração já é grande, mas a mente ela tem que abrir a cada dia para que a gente possa dar mais valor até aquilo que a gente tem. Gratidão sempre, né? É isso. Obrigado, Lica. Você viu que não doeu, foi fácil, você mandou muito bem. A chave agora está contigo. E com certeza lá no Instituto você vai brilhar bastante, vai colaborar. Eu quero aqui fazer alguns convites. Eu quero convidar o presidente do Instituto Niemeyer a estar conosco aqui, o nosso Paulo Niemeyer. Quero convidar o secretário de Cultura de Niterói, nosso querido Leonardo Giordano. Quero convidar também o secretário de Cultura do Rio de Janeiro, Marcos Faustini, e a nossa secretária estadual de Cultura, a Daniele Barros. São pessoas que estão com grande responsabilidade. A gente sabe que ser gestor de cultura não é fácil. É um costume dos governos cortar a verba da cultura e o gestor fica com o PID na mão. Então, eu quero que vocês também sintam-se convidados, mas eu vou fazer isso formalmente, para que a gente tenha aqui mais debates sobre a arte, mais debates de cultura. Vamos chamar agora o Paulinho. E, gente, eu quero desculpar que eu não estou mandando os abraços lá pelo chat, que eu estou com o meu computador sem a internet da comunidade, aqui na Babilônia. Nós estamos transmitindo diretamente da Babilônia e acontece isso. Eu arrumei aqui uma internet aqui, cambalacho, estou com ela aqui transmitindo isso, isso é a favela mesmo. Mas eu quero chamar o Paulinho, esse cara que é idealizador de diversos grupos, de empresas, de eventos, cineasta, e a gente estava batendo um papo, Paulinho, que você está com um filme parado, e a gente está aí com muitos filmes parados, com muitas produções paradas, esse hiato cultural. Como é que está, Paulinho? Como é que você está sobrevivendo? Como é que você está conseguindo, né, continuar artista, continuar cineasta em plena pandemia, em plena crise política e econômica do Brasil? Paulinho Sacramento. Ô, meu irmão, eu vou iniciar aqui. Antes, eu queria mandar um abraço para a Benedita da Silva, pegando o impulso da crise, uma pessoa que, sempre que a gente está junto, ela me trata muito bem. Assim, Benedita da Silva sinceramente, para mim, é a mulher preta mais potente que a gente tem aí, se bobear no mundo. Então, Benedita da Silva, nossa representante, é uma pessoa... segunda-feira, eu tive participando de um debate com Benedita da Silva e Rômulo Costa, da Furacão 2000, a gente falando também sobre cultura. Esse foi um debate maravilhoso. Então, fica aqui o meu beijo para Bené. E, mais uma vez, agradecendo aqui, agora já, falando um pouco sobre... Agora, a gente teve aí, nessa semana, agora, um projeto, né, aprovado aí pela Câmara, a Lei 2143, do nosso companheiro Paulo Teixeira, né, lá de São Paulo, PT de São Paulo, em que a Benedita é relatora, não podemos esquecer, né, o projeto aí que tem um objetivo maravilhoso, né, dessa preservação aí da renda da gente, dos nossos profissionais aí, né, um projeto que permite que os fundos né, do setorial aí, o FSA, sejam usados para apoios financeiros aí, bolsas. Então, mais uma vitória. Então, Benedita, a gente te ama. Fiquem atentos aí, a galera do audiovisual aí, em quem está defendendo vocês. Isso é sempre importante a gente estar alertando aqui.
Voltando ao cinema, Álvaro, a gente está tudo parado, né? Conforme você falou, assim, a gente já vinha passando por esse desmonte. Eu que sou cineasta, conforme você falou, tenho outros trabalhos também, né, ligados à cultura aí no Rio. Sou diretor da Casa de Cultura Saravá Bian, que é uma casa de cultura na Lapa, que vem aí cumprindo um papel interessantíssimo do circuito de cultura aí, a gente vem chamando de cultura autônoma, né? Que a gente está mais dependente do que nunca, então a cultura autônoma aí da nossa cidade. É um lugar muito interessante. No ano de 2019, a gente conseguiu reunir mais de 350 artistas em menos de um ano. Fizemos mais de 120 eventos na casa, e aí veio a pandemia, a gente teve que dar essa parada. Então, assim, tem outras vertentes aí dentro do meu trabalho que também estão paradas, não é só o cinema. Tem a parte também dessa gestão aí de espaço, o nosso Rio Map Festival, que é um festival que eu tenho um amor danado aí de ter idealizado, e que sou diretor também, o maior festival de videomap da América Latina, e que também está parado. A gente já está aí, esse ano aí, tentando de alguma maneira realizar ele de uma forma menor, né? Mandar um abraço para o Faustini aí, que tive com ele há poucos dias aí, umas 2 semanas aí, lá na secretaria, trocando ideia sobre, o cara que é realizador aí da antiga, a gente sabe da história do Faustini, então, já que a gente falou dele, um beijo, Faustini, e vem aqui, aceita esse convite do Álvaro e vem aqui, que a gente está precisando te ouvir, a cultura carioca precisa te ouvir. Essa questão de como sobreviver é uma questão muito complicada, né, Álvaro? Principalmente para a gente que vive do cinema aí, esse cinema autônomo aí, esse cinema de resistência, né? Eu passei aí desde o início da pandemia. Eu costumo dizer que eu me considero um cara de verdade muito privilegiado, porque diante de tudo isso que a gente vem passando, a cultura vem passando, eu tive a oportunidade de ganhar alguns editais, de ser contemplado por alguns fundos, todos eles internacionais. Não tive nenhum fundo nacional nessa história, estou literalmente conseguindo manter o meu trabalho do audiovisual com algumas possibilidades que eu tive de ser contemplado. Para não dizer que eu não tive nada contemplado no Brasil, eu fui contemplado agora, há 2 semanas atrás, pelo Fundo de Amparo ao Profissional Negro, uma parceria com a Netflix. E aí, enfim, tem essa negociação aí, Brasil, Netflix, então estou nesse jogo aí também. Agradeço aqui já publicamente por ser contemplado dentro de mais esse fundo aí. Voltando ao filme que está parado, o filme se chama, está com o título provisório ainda, Memórias de uma Ação Revolucionária ou O Sequestro do Embaixador Alemão. Como a gente parou o filme, a gente está ainda em processo aí de conversas e negociações para ver como é que a gente avança com esse projeto. Então, o filme que está com esse nome aí, intitulado aí. Então, O Sequestro do Embaixador Alemão, o filme é um documentário, né? Que eu estou realizando lá da minha companheira, da Ana Chagas. Ana Chagas, que é filha de um dos sequestradores do embaixador, Roberto Chagas, que é um dos grandes personagens assim, desse processo. Para quem não sabe, o sequestro do embaixador alemão foi um sequestro que ocorreu, que fez 50 anos no ano passado, né, em junho de 1970, durante a Copa do Mundo, enquanto, né, as atenções do país estavam ali para a Copa, para os Jogos. O embaixador da Alemanha, Henry Hollenbein, difícil falar o nome dele, até hoje eu me embolo, né? Alemão. Mas o Von Hollenbein é foda. Tinha 61 anos na época, né? E ali a ditadura bombando, muita gente sendo torturada. E aí o embaixador foi sequestrado na Glória ali, na Rua Cândido Mendes. Uma ação que foi rápida, uma ação que durou aí seus 5 minutos, uma ação que teve seu sucesso, né, apesar de ter tido uma morte, apesar de pessoas terem, né, sido atingidas. Foi uma ação que teve tiroteio, mas foi uma ação que conseguiu, através dela, libertar 40 presos políticos, 40 presos políticos esses que, assim que foram libertados, voaram para a Argélia, e aí o filme cai para ir um pouco mais para o individual de cada um. Mas o filme está parado, é um filme que tem uma importância histórica, assim, diante, inclusive, de tudo desse apagamento, né, que a gente está passando aí. Fábio, que é professor de história, sabe bem do que eu estou falando também, né, de todo esse apagamento diário aí para a gente que é documentarista,
que vive também da história, né, o tempo inteiro. É um filme de uma fricção muito grande, né? Então a gente está, nesse momento, tentando negociar, mas eu acredito que a gente consiga, a gente já tem aí seus quase 50 minutos de filme pronto, né? Filme de 1h20, 1h30, mais ou menos. Mas eu acredito aí que até o final do ano a gente consiga estar lançando esse filme. Me inscrevi agora em outro processo aí, internacional também, para ver se a gente consegue lançar esse filme com fundos internacionais, né? Adoraria ter essa parceria dentro do nosso país, mas como é um filme também muito polêmico, a situação do nosso governo a gente sabe muito bem, estamos cercados por miliciano, né? Então é um filme que tem uma responsabilidade aí com a história da gente, com a história dos os nossos anteriores, né? Diríamos assim. E uma história que eu estou querendo muito contar, porque é uma história que mostra como a responsabilidade com o outro, ela te coloca em situações, às vezes, que você não tem muito para onde correr, a não ser agir. Não que eu ache certo ou errado, não sou a favor da violência, mas eu acho que a situação do momento, conforme o José Gradel, que é um dos personagens, fala muito bem no filme, era uma situação em que o Estado estava matando, né? O Estado estava matando, o Estado estava torturando, o Estado estava sumindo com as pessoas, né? E eu acho que essa ação foi uma ação bem sucedida. E eu estou muito ansioso aí, junto com a nossa galera aqui do filme, para colocar esse projeto na rua. Acho que eu expliquei Legal. Um pouco, Álvaro. Expliquei, Sim, né? eu só queria fazer uma pergunta para você. Queria fazer uma pergunta. Quantas você quiser. Porque eu assisti o trailer. E a gente também, eu não sei se pode ficar passando toda hora, mas eu queria oferecer o espaço do TV Portal Favelas para mostrar para essa garotada, né, da periferia o que foi aquilo. E aquele depoimento é muito importante. Estavam matando pessoas, então a reação armada não foi a violência, ela foi a reação à violência. E o filme, só aquele trailer ali eu já acho muito importante. E eu estou torcendo muito, Paulinho, para que você tenha sucesso. Esse produto, né, precisa ir realmente para as salas de cinema, precisa realmente ser contada essa história. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Eu vou pedir desculpa a vocês. Tamo junto. Que a gente já está na hora de despedida, né? A Cris não leu o relatório dela, mas não tem nada, ela é da casa. Ô, Rumba, eu acho que a gente vai ter que botar 2 vezes na semana aí o Arte Contempolítica, porque sempre a gente fica devendo, né, aos telespectadores completar os assuntos. Mas esse gostinho de quero mais também é muito legal, porque vocês podem cobrar da gente, vocês podem voltar mais vezes, e com certeza vocês voltarão. Rumba! Vamos nessa! Isso. Ô, Cris. Fazer a despedida aqui. Sim, ô, Cris, eu hoje falei com a Benedita. Tô aqui. Tá? Eu estava lá na quadra da escola de samba, reunido lá com a Defensoria, com a OAB, e eu tive a felicidade e o prazer de conversar com a Benedita. Já mandei um abraço para ela, mas eu quero reforçar esse abraço. Um abraço de chapéu mangueira, um abraço de mangueira e um abraço de jacarezinho para lá, tá bom? Então, galera, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que voltem sempre, viu, Paulinho? Ouviu, ô Lima? Gente boníssima. Esse é o grande Pablo. Lica, vem sempre, cara. A chave já tá com vocês. Não precisa meter o pé na porta como eles fazem aqui, não, tá? É só chegar que é a casa de vocês. Valeu? Valeu. Tá, tudo de bom. Um grande axé. Rumba, bacana. Eu quero também lembrar que nós temos um novo diretor na casa, o nosso Reinaldo Santana. E quero fechar esse programa dedicando, né, à família, aos amigos, né, do Paulo Gustavo, o ator que me deixou. E foi de uma maneira assim, a gente tinha esperança, né? Mas Deus sabe o que faz. Vamos ter, né, essa fé, esse consolo para os amigos e familiares. E também aos familiares de hoje, muita força para vocês. As pessoas ainda não conseguiram chegar próximo, né, dos corpos. Isso é muito doloroso.
a gente é solidário, a TV Portal Favelas é solidária a esse momento de vocês. Reinaldo, seja bem-vindo, e a vocês que participaram, fica aqui, sim, o convite para um bis. Foi muito bacana esse programa, muito obrigado a vocês todos e todas. Um beijo. Obrigado, Tais, que operou. Álvaro, pode falar aí, gente, pode falar à vontade. Eu vou quebrar o protocolo rapidamente. Eu queria comentar em resposta ao Rumba. A deputada Benedita entrou com uma ação junto com o PSOL para, inclusive, proibir que removessem os corpos do Jacarezinho, para que houvesse o inquérito e que houvesse todo o procedimento respeitoso e pericial, que isso tem sido, vocês sabem muito bem disso, isso tem sido passado por cima. Então, a deputada agiu imediatamente, nós aqui somos o reforço, a gente faz as partes técnicas, a quem nos acompanha, né? E ela se movimentou o dia inteiro, e nós entramos com uma ação imediata, pedindo a PGR, com a ação pública, pedindo que não houvesse a remoção desses corpos por causa disso. E eu quero concluir uma frase, que eu queria terminar com uma frase de amor, mas eu vou concluir aqui com meu colega e parceiro, companheiro Fábio Lima. Quero agradecer a todos vocês, Paulinho, estamos juntos, tá? Acho que daria para fazer mais conversas aqui. Eu queria terminar o seguinte, Fábio, o problema do Brasil não é a falta de dinheiro, não é o problema que as pessoas têm a relação da corrupção com malas de dinheiro. O problema do Brasil é a cumplicidade com a impunidade. Esse é o problema, essa é a grande corrupção do Brasil, porque as pessoas fazerem de conta que não veem o que está acontecendo de errado, e mesmo assim acatarem. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que tem dinheiros que são dinheiros caros e que não valem a pena. Eu prefiro fazer faxina do que trabalhar com um governo fascista como esse, que mata os meus irmãos. E eu acho que isso é uma questão de posicionamento da sociedade brasileira, que precisa lutar, nós precisamos lutar para quem não tem educação e cultura, que tenha, porque nós não podemos mais compactuar com a impunidade nesse país, que mantém pessoas como essas que estão no poder, fazendo a barbárie e priorizando a morte e a violência, ao invés de garantir a vida e um pouco de estabilidade e paz, como falou o Rumba no começo da sua fala. Amo estar com vocês, vou estar sempre com vocês e vamos conversar mais, gente. Muito obrigada e, mais uma vez, toda a minha solidariedade e meu afeto às famílias que tiveram perdas hoje. Arte e cultura neles. Álvaro. Arte e cultura neles. Álvaro. Vamos lá, Fábio. É muito breve também, quebrando protocolos aqui, né, enfim, não sanitários, né, mas, enfim, de etiqueta, talvez. Já que a gente está aqui falando de luta e homenageando as vítimas também da Covid, eu quero, e a população preta, que é a vítima no sentido de é o alvo maior da necropolítica, eu quero fazer uma saudação ao Aldir Blanc, a Patrícia, minha querida amiga, filha de Aldir, a toda a família, aos parceiros, né, de trabalho do Aldir. E eu quero lembrar que rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que, a exemplo do feiticeiro, gritava então. Quero dizer, glória a todas as lutas inglórias, que através da nossa história, Paulinho, seu filme é muito importante nesse sentido, que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o navegante, que na verdade era o almirante negro, que tem por monumento as pedras pisadas dos cais e as vielas de todas as favelas que historicamente são tão violadas no nosso país. Um abraço a todos, muito obrigado, Rumba. Seguimos juntos e juntas, firmes na luta. Valeu, galera. Arte Contempolítica, encerrando. Valeu. Saravá. Estaremos lá, hein, Paulinho, quando você reabrir. Saravá. No Saravá Bien. Todos convidados, vamos lá. Casa é nossa. Vamos lá. Valeu, gente. Obrigado, hein? Obrigada. Boa noite.